coloquei para o nosso pessoal que, no máximo, 3 atividades seriam contadas, senão o relatório fica muito complexo, tá? Então, isso foi feito por entrevistas, né? A gente fazia o levantamento de dados e escolhemos as 3 atividades que são as mais preponderantes dentro de cada núcleo e estabelecemos foi um pouco arbitrário, concordo, foi um pouco arbitrário, mas não totalmente sem base, né? Nós dissemos o seguinte, olha, 85% do tempo de um núcleo temático é com assessoramento técnico a procuradores federais e os demais 15%, então, são as demais atividades. Por que eu precisei fazer essa correlação? Porque é a partir daí que eu vou gerar as metas, porque as metas não são por núcleo, as metas são por servidor. Então, e os servidores que entram nesse programa de gestão só são aqueles que realizam atividades de assessoramento técnico a procuradores federais. Então, com isso eu consigo analisar, ou manter, digamos assim, a normalidade do funcionamento do núcleo temático, sabendo que vai ter gente para poder se dedicar aos 15% que não estão englobados nisso. E o pessoal que fica em casa fazendo o assessoramento técnico, ele vai pedalar mais. Então ele vai precisar trabalhar mais para dar conta, justamente, uma vez que não vai fazer esses outros 15%, os outros 15% vão ser feitos pelo pessoal que trabalha presencialmente. Então eles vão ter que ter uma produtividade maior e aqui eu falo mais especificamente, minutar pareceres, tá? Então, a partir daí, nós estabelecemos, então, as metas, né? Nós, com isso, pretendemos, né, com base na garantia, no aumento da produtividade mesmo, ou seja, o regime de teletrabalho, se for bem explorado, nós conseguimos produzir mais, né? Porque nós temos menos fontes de interrupção, por exemplo, que é uma coisa muito comum no ambiente de trabalho. Então, são atividades focadas, atividades que dependem de ambientes que possam ser livres de distração. Dependendo da casa pode não ser, mas pelo menos da experiência que eu tive, nós temos uma produtividade muito boa. Então é esperado que aumente a produtividade. Então nós fixamos uma meta de 20%. Ela não é uma meta no sentido de não atingir o regime está revogado, né? Mas é a partir dessa meta que nós vamos trabalhar, fazer o acompanhamento dos resultados, né? Nós também temos uma meta de satisfação do servidor, eu não consigo medir isso, mas nós fizemos uma entrevista, essas entrevistas são feitas periodicamente, semestralmente. A gente faz uma entrevista com o servidor com base, é uma entrevista estruturada, tá? Ela já consta do nosso programa, então está lá, é um formulário, e a partir daí a gente vai monitorando também a satisfação do servidor. Nossa expectativa é que aumente, né? Mas não existe meta quantitativa, apenas qualitativa. E a redução de até 3 estações de trabalho, essa foi uma das questões que nós colocamos como obrigatória para o regime, ou seja, nós precisamos economizar estações de trabalho, porque isso reduz espaço físico. Na Procuradoria nós temos problema de espaço físico, e ao mesmo tempo de equipamentos, tá? Então são essas as 3 metas, e nós geramos os relatórios e os formulários para poder fazer o acompanhamento, e nós fazemos isso. Eu não acompanhei mais, porque depois que eu entrei em licença, eu não acompanhei, evidentemente. Quando nós voltamos, a gente já estava no regime da IN19, então nós não fizemos mais o acompanhamento como vínhamos fazendo, tá? Mas a documentação está gerada, consta do processo administrativo. E um detalhe que eu acabei esquecendo de colocar para vocês, o nosso expediente, existem 2 regimes, digamos assim, que o servidor opta. Ou ele faz o regime diário reduzido, a jornada reduzida, ou o comparecimento semanal reduzido. Então, ou você faz meio expediente dentro da Procuradoria, meio fora, ou você comparece 2 dias por semana na Procuradoria e 3 dias fora, até 3 dias fora. Isso eu imagino que para o servidor seja muito mais interessante poder ter
uma situação em que ele não precisa ir todos os dias, especialmente para quem mora longe. Mas eu tenho os ocupantes, principalmente os ocupantes da FG1, das FGs que eu tenho, eles não estavam interessados, não demonstraram inicialmente estar interessados em fazer um comparecimento semanal reduzido, mas o expediente diário reduzido. Isso vale especialmente para os servidores que nós temos que moram próximos da universidade e que podem comparecer de modo tranquilo. Inclusive, a pé, eu tenho servidores que vão trabalhar, então para eles é mais conveniente. Esse regime ficou em aberto, digamos assim, para a opção, e o regime da IN 65 mantém essa possibilidade. Tá? Então, nós continuamos com essa possibilidade, isso não mudou da IN1 para a IN 65. O nosso indicador, aquela correlação que eu mencionei para vocês, é com base numa fórmula. Essas são as 3 atividades que eu estou medindo nesses núcleos temáticos, que é minuta de parecer referencial, minuta de manifestação jurídica e estudos preparatórios, que são etapas, é uma etapa anterior, digamos assim, à minuta de manifestação jurídica. Então, isso porque dependendo do núcleo, nós temos, no núcleo de citações funcionava assim, por exemplo, a Débora, ela fazia menos minutas de manifestação do que estudos preparatórios, que seriam aquelas análises prévias, com aplicação dos checklists e classificação dos processos, né? Então, e o André cuidava das minutas, em particular cuidava das minutas. No caso do núcleo de matéria administrativa, que é o outro núcleo que nós temos servidor, tínhamos servidor nesse regime, não funcionava dessa maneira, o servidor pegava o processo e ia do começo ao fim, né? Mas eu preciso estabelecer uma correlação, então é feito dessa maneira. Como é que funciona? Bom, basicamente, eu vou dar 1 ponto para uma minuta de manifestação jurídica, meio ponto para um estudo preparatório e 10 pontos para um parecer referencial. Essas são aquelas 3 atividades que o Sapiens registra, que eu vou utilizar. As demais atividades não entram no regime de teletrabalho, porque, por exemplo, se a Débora ficar em casa trabalhando, fazendo sua minuta de manifestação jurídica ou estudo preparatório, o André vai ficar no local de trabalho e ele vai ter que receber os telefonemas, as pessoas que forem lá. Então, a Débora, como eu disse antes, vai ter que pedalar mais do que o André para fazer esse assessoramento aos procuradores. A meta para o trimestre, eu também tenho estabelecemos uma fórmula, tá? Ela leva em consideração a média da produção. Nós, como já tínhamos na Procuradoria os indicadores, eles já estavam, nós já criamos os indicadores desde 2016, então eu consigo controlar a nossa produção. A partir da produção eu estabeleço a média, né? Esse é um dos fatores. Depois eu tenho que levar em consideração, porque é por núcleo, né? A quantidade de servidores que estão lá, o tempo dedicado às atividades de emissão de parecer jurídica, de pareceres, né, relativos ao tempo total, então quer dizer que com isso também eu faço o ajuste para que o servidor possa trabalhar em casa, porque a meta é individual. Um modificador relativo à sobrecarga, que funciona mais ou menos da seguinte maneira: eu digo, olha, eu vou ter que relaxar no atendimento da meta se a gente estiver em sobrecarga muito grande, ou seja, imaginem que eu tenho uma determinada produção que é estável, se por acaso acontecer, isso acontece nos fins de ano, por exemplo, no núcleo de licitações, um aumento no número de consultas, eu não posso exigir que haja um aumento na produtividade na mesma proporção, ela vai vir sempre com algum atraso. Então eu faço o ajuste com base nisso. E um multiplicador relativo ao aumento da produtividade esperado para o atingimento da meta. Então, quer dizer, se o núcleo tiver, por exemplo, com um estoque, um backlog muito grande, eu vou precisar desafogar isso. Então, isso entra para a meta também dessa maneira. Tá? Com base nessa fórmula, nós estabelecemos metas para os núcleos que são diferenciadas. Então,
no nosso formulário mais adiante, isso já foi contemplado, né? E a escolha se dá com a meta de produção mensal, ela é por núcleo, aplica a fórmula que a gente tem para o servidor. Aplicando aquela fórmula, então, nós temos no núcleo de licitações 23, 19 no núcleo de convênios e 14 no núcleo de matéria administrativa. Eu, com isso, não quero dizer que devam ser adotados pelos órgãos de vocês, porque, afinal de contas, eu não conheço o contexto, vocês vão ter oportunidade de poder fazer esse estudo de forma mais particular, tá? A nossa opção foi de núcleos o mais individualizado possível, para que a gente pudesse ter um acompanhamento mais próximo disso, né? Tudo aquilo que não entra nessa meta, aí seria uma avaliação que eu vou chamar de qualitativa, né? É lógico que eu gostaria que o atendimento presencial ou por telefone aos órgãos da universidade seja feito de forma eficiente. Eu não vou medir isso, eu vou ficar atento para saber se está sendo feito de forma adequada, tá? Apenas para vocês terem uma ideia, esse é um relatório que é gerado pelo Sapiens, então ele conta tanto a atividade quanto o dia, ele ao final conta o número do processo, então quer dizer, isso entra para o nosso relatório, ele vai anexo ao relatório, os relatórios mensais, de modo que isso pode ser aferido a qualquer momento. Não é feito de forma automática, porque o Sapiens não foi pensado para esse tipo de, com essa finalidade, né, com esse aplicativo, mas eventualmente a universidade, se criar o seu próprio sistema, pode fazer isso de forma automática. Se for automático, tanto melhor, eu posso parametrizar, criar vários critérios de aferição. Nós escolhemos 3 pela facilidade, senão ia ficar muito complexo, a gente ia gastar mais tempo controlando a produção dos servidores do que, especialmente no meu caso, né, porque isso seria feito no gabinete, se dedicando às demais atividades que seriam mais relevantes, né? Então, a escolha se deu com base nisso, e esses relatórios, então, são anexados ao processo administrativo, e temos também um relatório mensal, que a partir daquele relatório gerado pelo Sapiens, a gente faz o acompanhamento. Então, avaliamos o grau de comprometimento do participante, o cumprimento da meta e, eventualmente, os regimes, o ajustamento que deva ser feito, tá? Se a meta não for atingida, ou eu posso rever a meta, ou rever o regime de trabalho do servidor. A gente vai ter que, obviamente, descobrir as razões pelas quais a meta não foi atingida, ou a gente rever a meta, ou a gente rever o regime de trabalho, se por acaso, com o tempo, nós não conseguirmos manter a meta dessa maneira, o desligamento do servidor é uma das consequências possíveis também. Bom, então é isto, tá? Consegui gastar meu tempo aí, ainda tem alguns minutos. Eu agradeço a todos a paciência. Se por acaso existe algum aspecto que eu não deixei enfatizado de modo suficiente, eu fico aberto à participação, à pergunta de vocês, tá? Muito obrigado e estou à disposição.